Fala, minha tropa, sejam todos muito bem-vindos a mais um palpite do NerdBet do dia 6 de junho e hoje analisando os jogos desta terça-feira, uma boa lista de jogos, uma lista de jogos interessante da Copa Libertadores, Sul-Americana e muito mais. Só que antes de iniciar as análises de palpite, se gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso crescimento e ver a nossa assertividade do dia a dia. Bom, sem mais delongas, bora para os jogos. Rapaziada, iniciando a nossa primeira análise desta terça-feira pela Copa Libertadores, fase de grupo, o jogo do Atlético Paranaense versus Libertad do Paraguai, início às 19 horas. Bom, a equipe do Atlético Paranaense parcialmente é o atual líder com 7 pontos, mas é um grupo muito embolado, esse grupo do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense ocupa a primeira colocação com 7 pontos, mas vê logo atrás o Atlético Mineiro com 6 pontos, o próprio Libertad com 6 pontos e o Lima, o Aliança Lima também tem 4 pontos, então ninguém está classificado nesse grupo ainda, todos têm chance de classificação. E se o Libertad perde em casa vai complicar muito a sua vida, também o Atlético Mineiro perdendo vai complicar muito, então quem vencer vai dar aí o primeiro passo para a classificação. Até o momento o Atlético Paranaense só tem um jogo em casa, com uma vitória aí nessa Copa Libertadores, e a equipe do Libertad vem muito bem fora de casa, com 2 vitórias, venceu o Atlético Mineiro no território brasileiro. Nos últimos 5 jogos, o Atlético Paranaense vem a 4 derrotas e uma vitória recentemente em cima do Botafogo. Um dado interessante que o Atlético Paranaense conseguiu a classificação nas penalidades pela Copa do Brasil diante do Botafogo e voltou a vencer o Botafogo novamente pelo Brasileiro, ou seja, encurtou a distância da liderança. E agora o Palmeiras está na cola do Botafogo. Já o Libertad vem a 4 vitórias e uma derrota. Lembrando que em 4 dos últimos 5 bateu mais de 1,5 gols. E em confronto direto, nos últimos 3 confrontos, um empate e 3 vitórias do Atlético Paranaense. Todos bateu mais de 1,5. E lembrando que atuando em casa, 3 vitórias do Paranaense em seus domínios. Então acredito que não vai ser diferente, o Atlético atuando em casa tem uma força gigantesca, perdeu a invencibilidade em casa diante do Grêmio pelo Brasileiro, mas é uma equipe que tem muita força atuando na Arena da Baixada. Então diante disso, acredito que o Atlético Paranaense vai vencer esse jogo, mas como segurança vou estar deixando aí aquele casa com empate anula e como segunda opção, menos de 3 gols e meio. Continuando, ainda na Copa Libertadores, temos aqui o jogo do Lima versus Atlético Mineiro, início às 21 horas. É um jogo bastante interessante. O Lima vem a 3 derrotas e 2 vitórias. Vale ressaltar que nos últimos 5 jogos bateu ambos marca e também mais de 2,5 gols. E o Galo vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Vem de uma eliminação pelo Corinthians pela Copa do Brasil e também vem de uma vitória no Clássico diante do Cruzeiro. E o último confronto deu Galo atuando em casa com apoio da sua torcida. É aquele jogo de 6 pontos, pois a equipe do Galo precisa vencer para conseguir dar o primeiro passo e a equipe do Aliança Lima, se vence, vai entrar em jogo novamente. Então, vejo um jogo aberto para ambas as equipes, mas tem aquele leve favoritismo do Galo doido. Então, para essa partida, acredito no jogo para gols, jogo para mais de 1,5 gols e sendo bem ousado novamente, podemos pegar aí esse back Atlético Mineiro para vencer a partida. Vamos agora para mais um jogo da Copa Libertadores, o jogo do Bolívar versus Cerro Porteño, início às 23 horas. Sim, a equipe do Bolívar vem a 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota, e o Cerro 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. O último confronto fora de casa, a equipe do Bolívar venceu pelo placar de 4-0. É uma equipe que tem consistência técnica atuando em casa, vem a 3 vitórias e 1 empate nos últimos 4 jogos. Em 4 de 5 bateu ambos marcas mais de 1,5. E o Cerro fora de casa vem a 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. É uma equipe que nos últimos 5 bateu mais de 1,5.
Essa equipe do Bolívar é uma surpresa do campeonato, está na liderança, passando até mesmo o Palmeiras pelo saldo de gol. É uma equipe que só tem apenas uma derrota fora de casa diante do Barcelona do Equador. E o Cerro, em minha visão, já está praticamente eliminado da próxima fase da Libertadores, vai lutar aí por uma vaga na Sul-Americana. Então, é um jogo que o Bolívar atuando em casa é uma equipe fortíssima. Se conseguiu vencer fora de casa, imagine em casa que é uma equipe enjoada. Então, para essa partida, vamos com a dica Casa Vence. Continuando, vamos agora para a Copa Sul-Americana. Temos o jogo do Estudiantes de La Plata versus Fortaleza. Sim, início às 19 horas. A equipe do Estudiantes de Merindade vem a 3 derrotas e 2 vitórias. E em 5 jogos bateu mais de 1.5. Em 4 de 5 bateu ambos marcas. E o Fortaleza, meu amigo, vem a 3 vitórias e um empate. Empatou em casa recentemente diante do Bahia. Último confronto 6-1 para o Fortaleza, mesmo atuando fora de casa. Vejo o Fortaleza com favoritismo diante desse Estudiantes de Merindade da Venezuela. Bom, é o atual líder, está encaminhando a sua classificação. Atualmente está a 5 pontos à frente do Palestino. E a equipe dos Estudiantes está eliminada, só vai jogar para cumprir tabela. Então, a equipe do Fortaleza está com 100%. Acredito aí nesse back Fortaleza sim. Fortaleza para vencer. E também acredito em um duelo para gols. Mais de 2.5 é uma boa pegada. Continuando, vamos agora para Santos versus Newell's Boys. Início às 21h30 pela Sul-Americana. O Santos vem a 2 derrotas e 3 empates, 5 jogos sem vencer. É uma equipe que em 3 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1.5 em 4 deles. E a equipe do Newell's Boys vem a 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias. Em 3 de 5 bateu mais de 1.5. O confronto mais recente deu News pelo placar de 1-0. O Santos, atuando em casa com o apoio da sua torcida, mostra ser uma equipe fortíssima. Vem de 3 empates e 3 jogos sem vencer em casa, mas empatou com o Bahia, empatou com o Palmeiras, empatou com o Internacional. Então são equipes difíceis de se enfrentar, com exceção do Bahia. E empatou com o Atlético Mineiro também. E o Nils fora de casa, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Lembrando que na classificação, o Santos nesse momento não está no grupo que classifica para a próxima fase. Só resta apenas 2 jogos, o Santos só pode chegar à segunda colocação. O Nils já está classificado matematicamente, então vai ter que buscar essa segunda colocação, a equipe santista. Então, diante disso, vou acreditar neste casa com empate. Continuando, vamos agora para o Brasileiro Série B. Sim, temos o jogo do Atlético Goianiense versus Ceará, início às 21h30. É uma equipe que parece que está entrando em crise. Vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nos últimos 5 jogos. Em 4 de 5 bateu mais de 1.5. Vem de um empate em casa diante do Avaí. Depois perdeu 3-0 para o Juventude. Empatou em casa de novo para o Botafogo. Diante do Botafogo de São Paulo, já nos acréscimos. Levou 3-0 no segundo tempo diante do Criciúma. E enfrenta um Ceará que vem de 4 vitórias e 1 derrota em casa pelo Novo Horizontino. Em 5 dos últimos 5 jogos bateu mais de 1.5. E claro, o confronto mais recente deu Atlético Goianiense. Ou seja, é um jogo de equipes enjoadas. Se trata do Ceará, oitavo colocado com 16 pontos, está em crescimento, contra o Atlético Goianiense, que começou bem, está na 9ª colocação e agora está em queda de rendimento. Então, para essa partida, vou deixar aquela opção como mini ou possível zebra, fora com empate. E se você quer um mercado de gols, mais de 1.5 gols. Brasileiro Série C, primeira fase, temos Náutico versus Volta Redonda, início às 20 horas. A equipe do Náutico vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 3 dos últimos 5 bateu mais de 1.5. E o Volta Redonda vem a 3 derrotas e 2 vitórias, ou seja, em 4 de 5 bateu mais de 1.5. O Náutico em casa vem a 2 empates e 3 vitórias. Em 3 de 5 bateu mais de 1.5 e o Volta fora de casa, 5 derrotas consecutivas na classificação. O Náutico é o quinto colocado com 10 pontos, e enfrenta a equipe do Volta Redonda na 16ª colocação com 6 pontos ganhos. Ou seja, o Náutico atuando em casa se mostra ser uma equipe muito forte e competitiva, apesar que não mostrou isso diante do América de Natal.
mas ainda assim é o favorito. Vou estar deixando aí esse casa com empate nesta partida. Vamos agora para a Copa Sul-Americana novamente. Temos aí o jogo da LDU versus Botafogo, início às 23 horas. A equipe da LDU vem a 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 bateu mais de 1,5. O Botafogo vem a 4 vitórias e 1 derrota. Em 2 de 5, em 3 de 5 bateu aí mais de 1,5. É uma equipe que empatou o último confronto em 0 a 0. A LDU em casa vem a 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 de 5 bateu mais de 1,5. Botafogo em casa, em todos, bateu em 4 de 5, bateu mais de 1,5. Então é aquele jogo de 6 pontos. Ambas as equipes estão invictas. Quem vencer vai ficar segurado aí na primeira colocação. Então veja um jogo para gols, veja um jogo para mais de 1,5 gols nessa partida. Continuando. E rapaziada, essas são as nossas análises, esses são os nossos prognósticos do dia. Então, desta terça de trade, dica de trade e aposta esportiva. Mas antes de finalizar, irei deixar aquele bilhete pronto, formado como dupla ou tripla aqui do canal. Bom, vamos estar deixando para vocês uma dupla muito bem elaborada. Vamos estar deixando Bolívar para vencer. Bolívar para vencer. Vou estar deixando Náutico com empate anula. Bolívar para vencer e Náutico com empate anula é a dupla do canal formada com um bilhete pronto. Outra boa opção que vocês podem estar observando e faturando é um jogo para gols. Sim, podemos pegar um jogo para gols, como por exemplo, podemos pegar esse mais de 1,5 gols no jogo do Botafogo, mais de 1,5 no Atlético Goianiense versus Ceará. E podemos pegar aí este jogo para gols também no jogo do Lima versus Atlético Mineiro. Então, uma boa tripla e de over gols para que vocês possam estar faturando. Sem esquecer aqui esse jogo do Penharol versus Defensa e Justiça pela Copa Sul-Americana, início às 19 horas. Penharol 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Defensa 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O último confronto foi 4 a 1 para a equipe do Defensa. É um jogo que a equipe do Defensa ainda tem chances matemáticas, mesmo atuando fora de casa. É um jogo que vou acreditar no critério para gols, mais de 1,5 gols nessa partida. Então, monte sua dupla, monte sua tripla da forma que achar melhor. Se gostou do nosso conteúdo, deixa o like para fortalecer o canal e se inscreve no canal. Claro, compartilhe o nosso vídeo para que ele possa estar chegando para mais pessoas e que essas pessoas se tornem ganhadoras como você. Então é isso, meu parceiro. Até o próximo. Valeu!